Vamos iniciar então. Uma boa noite novamente. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e todas nesta segunda atividade do ciclo de diálogos e vivências sobre a educação inclusiva, organizado em parceria entre o NAPNE do IFRS Campus Erechim e a 15ª Coordenadoria de Educação. Teremos 5 encontros como parte da programação desse ciclo. Então está aqui a programação, né? E o próximo encontro será então dia 9/11, na terça-feira, às 19 horas, que terá como tema Autismo, seus desafios diários na arte de educar, com a professora Marciele Ana de Valieri. Dia 18/11, uma quinta-feira, às 19 horas, com a intérprete de Libras Nayara Grace Soares, professora, né? Com o tema Intérprete Educacional de Libras, Relatos de Vivências e Experiências. No dia 22/11, uma segunda-feira, às 19 horas também, nós teremos como tema Roda de Conversa sobre Educação Inclusiva na Rede Pública, Comunicação de Práticas Inclusivas na Escola, para além das atividades da Sala de Recursos, com as profs, então, da rede estadual. Então, agradecemos, então, novamente a presença de todos e todas. Vou fazer minha descrição pessoal. Então, eu sou uma mulher com a pele branca, olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta, uso fones de ouvido brancos, e estou num espaço que tem no fundo uma parede amarela e aparece um armário com algumas flores e porta-retratos. Gostaríamos, então, de agradecer a presença das professoras e dos professores, técnicos e técnicas, estudantes, comunidade em geral, bem como todas e todas participantes desse evento. Eu quero convidar, então, a Rosane, agora, nesse momento, para ela fazer um agradecimento especial também, que está aqui representando a 15ª Coordenadoria. Oi, Rosane, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Rosane. Tudo certo, bem tranquilo, Rosane. Então, depois a gente abre, então, para você fazer o agradecimento. Então, solicitamos, como boa prática de atividade realizada via webconferência, a todos e todas que permaneçam com o microfone e a imagem de vídeo desligados durante as falas desse evento. Nesse momento que vivenciamos, possibilitar esses momentos de diálogo nos traz o sentimento de que não estamos sós, mesmo estando distantes fisicamente. Frente a muitos desafios que estamos vivenciando na educação, possibilitar esses momentos de conversa nos dão mais confiança para seguir defendendo a inclusão. Sendo assim, convidamos os palestrantes dessa noite, Andréia Poleto Sonza, Bruna Poleto Salton e Bruno Kenji Egano, para ministrar a palestra intitulada Tecnologias Assistivas, Materiais Didático-Pedagógicos Acessíveis, Desenho Universal para Aprendizagem e Acessibilidade Digital. Então, rapidamente, vou falar o mini currículo, então, dos nossos palestrantes. A Andréia Poleto Sonza tem graduação em Ciência da Computação, licenciatura em Formação de Professores, especialização em Psicopedagogia Institucional, mestrado em Educação e doutorado em Informática na Educação. Atua como professora e assessora de ações afirmativas, inclusivas e diversidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS.
nas temáticas de atuação. Pessoas com necessidades educacionais específicas, desenho universal, tecnologia assistiva, acessibilidade digital e inclusão. A Bruna Poleto Salton, mestranda em informática na educação, especialista em informática na educação, em e-learning, design and development, pedagoga, técnica em assuntos educacionais e coordenadora do Centro Tecnológico de Acessibilidade, CTA do IFRS. Atua nas áreas de acessibilidade digital, tecnologia assistiva, educação inclusiva e educação à distância. Bruno Kenji Egami é arquiteto e urbanista, professor do IFRS Campus Farroupilha e colaborador do Centro Tecnológico do IFRS. Reforçamos a importância de que todos e todas permaneçam com o microfone e imagem de vídeo desligados durante as falas. E as perguntas podem ser realizadas no chat e posteriormente também a gente pode abrir para quem quiser fazer as perguntas para os palestrantes. O link para a certificação será disponibilizado no chat. Então, passamos a palavra para vocês, Andréia, Bruna, Bruno, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Eu vou me autodescrever e depois eu passo a palavra para a Bruna e para o Bruno. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, uso uma franja para o lado esquerdo, meus cabelos são ondulados para baixo do ombro. Eu tenho olhos verdes, uso um óculos com uma armação fina. Eu visto uma blusa branca com detalhezinhos em preto. Eu também estou usando um fone de ouvido branco, né? Atrás de mim tem uma cortina branca e um armário, um tom de bege. Para as intérpretes, o meu sinal é esse aqui, passando a mão na orelha esquerda, na região aqui dos 3 brincos, né? E eu já agradeço a Ida e a Vanessa por esse trabalho de hoje, por estarem aqui conosco também. Passo a palavra para a Bruna. Olá, boa noite, sou a Bruna, eu sou branca, cabelo longo, liso e castanho, olhos castanhos, uso óculos com uma armação bem fininha, estou vestindo uma camiseta branca e ao fundo tem uma parede branca e uma estante com livros. E eu não tenho um sinal próprio ainda. Passo a palavra para o Bruno, então. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, né, estar por aqui. Vamos seguir, então, com a autodescrição, né? Sou um homem branco, cabelos escuros pretos, né? Lisos e agora, na pandemia, com cabelo comprido, amarrado atrás da cabeça. Como acho que viemos combinando, né? Também estou de camiseta branca, usando um fone de ouvido preto com detalhes em vermelho. E ao fundo a gente tem a oficina aqui do CTA, então a gente consegue visualizar alguns equipamentos que a gente utiliza para a fabricação das TAs aqui. Então, a gente vai fazer um jogralzinho, nós vamos falar um pouco cada um, tá? E eu vou passar aqui os slides. A gente foi um pouco pretensioso na hora de colocar esse título, a gente quer falar um monte de coisa e não tem tanto tempo, então a gente vai fazer o possível para dar conta do tempo que a gente tem, tá bom? E depois, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. Primeiramente, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto em que se inserem as ações de acessibilidade e tecnologia assistiva no IFRS. Então, a gente vai falar um pouquinho da assessoria de ações afirmativas, inclusivas e diversidade, do Centro Tecnológico de Acessibilidade e do Centro de Referência em Tecnologia Assistiva e dos trabalhos que vêm sendo feitos. A assessoria de ações inclusivas, ela foi criada em 2012, por meio da Portaria 51, e em 2018 ela troca o nome e amplia um pouco o seu escopo de atuação
com assessoria de ações afirmativas, inclusivas e diversidade. Então, é o órgão que vai ser responsável pelo planejamento e coordenação das ações voltadas à política de inclusão, à política de ações afirmativas do IFRS. E o público-alvo dessa política são todos aqueles e aquelas que fogem do padrão de normalidade que a nossa sociedade instituiu. Então, as pessoas com alguma necessidade educacional específica, deficiências, altas habilidades ou superdotação, os transtornos funcionais específicos e outras especificidades. Os negros, os indígenas, as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, as diversidades todas. Então, a gente trabalha muito com o combate à homofobia, a valorização das identidades étnico-raciais e a remoção de todos os tipos de preconceito e discriminação, que é a forma pelo qual o preconceito se manifesta, né? Então, eu vou passando aqui, Bruna. Sim. Bom, o CTA é o Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS. Ele está vinculado à Pró-Reitoria de Ensino e ele tem como objetivo propor, orientar e executar as ações relacionadas à promoção da acessibilidade dentro da instituição. Então, a abrangência do CTA, ela se dá prioritariamente para a instituição, para o IFRS, seus 17 campi, mas ela pode se estender também à comunidade externa, então é comum nós termos projetos, convênios e parcerias com outras instituições. Pode passar? Então, aqui a gente trouxe algumas imagens, algumas fotos do CTA, da casa onde ele está sediado, localizado, que fica dentro do campus Bento Gonçalves, né? E algumas imagens também da nossa oficina, onde a gente tem, então, um maquinário diverso, máquina de corte a laser, impressoras 3D, e ali também a gente tem uma foto com alguns recursos de tecnologia assistiva que a gente desenvolve no CTA, que depois a gente vai mostrar e falar mais a respeito. Pode passar. As atividades principais do CTA, então a atuação principal do CTA, ela se dá na área de tecnologia assistiva. Nessa área a gente vai, então, verificar junto aos estudantes com deficiência da instituição. Hoje a gente tem mais de 500 estudantes com alguma necessidade educacional específica no IFRS. Alguns desses estudantes vão precisar de alguma tecnologia assistiva, alguma tecnologia que eles façam uso ao longo do seu percurso na instituição. Então, o CTA é o setor que vai avaliar a necessidade de uma tecnologia assistiva por esses estudantes, fazer testes com recursos, acompanhar o uso, confeccionar algum recurso de baixo custo, fazer adaptações em recursos. Então, tudo que envolve a tecnologia assistiva na instituição faz parte das atividades principais do CTA. Uma outra atividade do CTA, bastante ampla dentro da instituição, é a acessibilidade digital. Então, é garantir que os nossos sites, os sistemas, os documentos digitais, o ambiente virtual de aprendizagem estejam acessíveis para as pessoas com deficiência. Então, que os estudantes com deficiência, principalmente, possam ter acesso e utilização desses recursos digitais. E nessas nossas áreas de atuação, nós desenvolvemos, então, capacitações para os diversos setores da instituição, para os campi da instituição, então, para disseminar esse conhecimento entre os outros setores também. O projeto de Centro de Referência em Tecnologia Assistiva é um projeto que ele iniciou lá em 2017 ainda. Ele foi suspenso por algum tempo e agora a gente está retornando com ele. Ele é financiado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e ele visa disseminar
para a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica conhecimento sobre o uso e desenvolvimento de tecnologia assistiva de baixo custo, principalmente. Então, quando a gente fala em tecnologia assistiva, e depois a Bruna vai trazer o conceito, mas a gente inclui também os materiais didático-pedagógicos acessíveis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, além dos produtos já desenvolvidos, né, recursos de tecnologia assistiva, materiais didático-pedagógicos acessíveis que foram produzidos para a rede federal, ou seja, a rede que é composta pelos institutos federais, Cefetes, o Colégio Pedro II. Então, foi feito um mapeamento das necessidades dessas instituições. A partir desse mapeamento, né, que envolvia alunos reais com alguma deficiência, que necessitassem de recursos de TA, então foram produzidos esses recursos, os manuais desses recursos, enviados para a rede, e agora a gente está na última etapa do projeto. Para além dos recursos que foram desenvolvidos, os recursos físicos que foram desenvolvidos, outros produtos já estão disponíveis, e a gente apresenta aqui o link para vocês, né, a própria apresentação que vai ser disponibilizada também para vocês, tem os links para que vocês possam visitar esse material. Então, são 2 cursos MOOC, que eles são produtos educacionais oriundos de dissertação de mestrado, do mestrado em Informática na Educação. Um deles é do Anderson, né, do nosso colega aqui do IFRS, da reitoria, o curso MOOC sobre fabricação digital de tecnologia assistiva, o curso MOOC sobre tecnologia assistiva no contexto educacional, que é da dissertação, é o produto educacional da dissertação da Bruna, né, que está aqui com a gente. O livro Conexões Assistivas, que a gente tem o livro impresso e também o livro digital. Conexões Assistivas, Tecnologia Assistiva e Materiais Didáticos Acessíveis, que a gente mostra um pouco como produz esses materiais, esses equipamentos, esses dispositivos e como usa esse material, para que outras instituições também possam fazer o mesmo. A série Terminologias, que é uma série com 18 vídeos sobre as terminologias que são recomendadas no âmbito da educação inclusiva. Então, os termos que são usados e termos que devem ser evitados. E são vídeos bem curtos, né? E vídeos que retratam um pouco das vivências que a gente tem, do que traz a Lei Brasileira da Inclusão, outra legislação também, que se relacionam à inclusão e pessoas com deficiência, e a série de vídeos e tutoriais acessíveis sobre o uso e desenvolvimento de tecnologia assistiva. É importante a gente dizer que todos esses materiais, eles são, para além deles falarem sobre a tecnologia assistiva, eles são acessíveis. Então, eles têm a janela em Libras, eles têm a legenda, né, que também está arrumada, né, porque às vezes a gente pede para o YouTube gera aquela legenda e ela não fica totalmente correta, né? Então, ela está arrumada, a legenda arrumada, também tem imagens, se tiverem imagens, elas são descritas, tem a narração. Então, é um vídeo que visa atender a maior gama de usuários, são vídeos que visam atender a maior gama de usuários possível. Temos 2 produtos em desenvolvimento, que é o repositório de tecnologia assistiva no contexto educacional. Ele é um repositório, é um site que está em desenvolvimento, já está pronto, mas que ele precisa ser populado, né? Esse banco precisa a gente precisa inserir os itens que estão sendo desenvolvidos, e para além dos materiais desenvolvidos, dos recursos desenvolvidos pelo IFRS, tem uma seção que se chama Contribuir, na qual outras instituições, outras pessoas que também produzem TA no contexto educacional, elas possam contribuir com a gente e a gente criar uma rede, né? Um repositório nacional de tecnologia assistiva para poder divulgar como faz aquele recurso, aquele dispositivo, aquele produto e como usa aquele produto. Outro produto em desenvolvimento é o PEI automatizado.
no IFRS, nós utilizamos o plano educacional individualizado para todos aqueles alunos que necessitam de acessibilidade curricular. Então, o PEI, o que ele é? É uma ferramenta que ela visa otimizar o processo de ensino-aprendizagem, ela tem um foco individualizado, como o próprio nome diz, né? E ela é construída de forma colaborativa entre o NAPNE, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o setor pedagógico, a assistência estudantil do campus, os próprios professores de cada disciplina, de cada componente curricular, e também são ouvidos a aluno, aluna, os pais e também profissionais que atendem ou atenderam esse estudante. Então, a gente hoje vem desenvolvendo esse PEI de forma manual, a gente chama assim, porque é por meio de arquivos compartilhados no Drive, né? No Google Docs, e às vezes as coisas se perdem ali no meio do caminho, então se achou por bem desenvolver esse sistema, que ele tem uma parte que é mais geral, que são os dados específicos do estudante, né? O seu histórico, as necessidades específicas, as suas habilidades, as suas especificidades, funcionalidades, o que ele gosta, o que ele não gosta, as suas dificuldades, para que a partir daí se possa ter um fio condutor para seguir e para poder traçar os objetivos para aquele estudante, que pode ser que não sejam os mesmos que o resto da turma. E tem a parte específica, então, que é a partir do plano de ensino daquela disciplina, daquele componente curricular, então se possa fazer ali os objetivos, a metodologia, as avaliações, né, registrar o que está sendo feito e assim a gente ter essa forma de documentar esse processo de acessibilidade curricular dos nossos estudantes. Agora eu passo a palavra para a Bruna. Bom, antes de eu entrar no assunto aqui da tecnologia assistiva, eu só quero verificar com a Juliana. Juliana, eu posso disponibilizar o link da apresentação no chat ou vocês pensam em disponibilizar de outra forma depois? Se você quiser disponibilizar, Bruna, depois a gente também encaminha por e-mail para os participantes. Tá. Eu vou disponibilizar o link aqui. Se alguém quiser acompanhar e quiser entrar nos links que vão aparecer ao longo da apresentação, tá ali no chat, mas depois também, se vocês quiserem enviar por e-mail, né? Caso alguém não tenha conseguido acessar por aqui. Acredito que vai estar liberado o acesso, tá? Deixa eu só voltar aqui. Ok, então, para a gente começar o assunto, então, da tecnologia assistiva, para quem não conhece esse conceito, o conceito que nós temos hoje na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela vai trazer a tecnologia assistiva como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse é o conceito que nós temos hoje de tecnologia assistiva, um conceito bem amplo. É importante a gente lembrar, pode passar, André, que então a tecnologia assistiva, o que diferencia a tecnologia assistiva das outras categorias de tecnologia é justamente o seu objetivo, o objetivo de proporcionar autonomia, independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência. A tecnologia assistiva, então, ela vai estar presente nos diversos âmbitos da vida da pessoa com deficiência. Na vida diária, nos transportes, nos esportes, no trabalho e no contexto educacional também. O nosso foco aqui nessa fala hoje é mostrar para vocês um pouco do que existe de tecnologia assistiva aplicado ao contexto educacional. E no contexto educacional, a tecnologia assistiva ela pode ser o fator diferencial para um estudante com deficiência poder ou não poder realizar determinadas tarefas. Então, agora a gente vai conhecer um pouco de recursos e serviços de TA, vamos chamar a tecnologia assistiva de TA ao longo da fala, aplicados ao contexto educacional.
Bom, os recursos, existem muitos recursos para as diversas áreas, e nós, para ficar mais didático, nós dividimos então os recursos aqui na apresentação dentro de categorias. Essas categorias, elas são fundamentadas na ISO 9999 de 2016, que é uma norma que categoriza a tecnologia assistiva de modo geral, uma norma bastante ampla. E então a gente categorizou aqui dessa forma para trazer exemplos de recursos específicos em diferentes áreas que podem ser aplicadas ao contexto educacional. Pode passar. Então aqui a gente tem exemplos de recursos de apoio para a visão, desde lupas manuais, que podem ser de diferentes modelos, níveis de ampliação, podem ser lupas de régua, podem ser lupas com iluminação, existe uma variedade enorme de modelos de lupa. Depois, então, a gente tem uma lupa eletrônica, né, que é um equipamento que permite, então, a gente ler livros, material impresso, fazer ampliações diversas, né, a gente pode ampliar muito o texto, pode mudar o esquema de cores, pode aplicar um alto contraste, tem muitas funcionalidades, né? No entanto, a lupa eletrônica é um recurso caro, né? Que pode ser substituído também pelas lupas, aplicativos de lupa do celular, que estão disponíveis no celular. E então, por exemplo, essa terceira imagem, ela traz um aplicativo de lupa do celular. Nos iPhones, o aplicativo de lupa já vem por padrão instalado, e nos celulares com Android existem diversos aplicativos de lupa gratuitos para baixar. E ali a única adaptação que a gente fez nessa foto foi um suporte, então, para usar o celular como se ele fosse uma lupa eletrônica. Mais adiante, depois a gente vai mostrar um pouco mais sobre isso. Os aplicativos de lupa também, eles permitem diversos níveis de ampliação, a gente pode mudar o esquema de cores, pode aplicar alto contraste, pode bater foto e ampliar ainda mais aquilo que a gente está lendo, então tem uma infinidade de recursos. Abaixo, então, a gente tem algumas ferramentas para confeccionar o braille, desde a confecção manual, que a gente tem ali a reglete e a punção, depois a gente tem uma rotuladora manual braille, que ela vai gerar etiquetas autoadesivas com o braille que a gente aplicou. A gente tem ali também um modelo de impressora braille, existem diversos modelos também. E na última imagem a gente tem placas de sinalização em braille que nós fizemos na impressora 3D. E a gente utiliza então um pequeno serviço, um pequeno software que faz a conversão do texto em português para o braille, para ele ser impresso na impressora 3D, tá? E então ali a gente tem o link também para esse material, se alguém tiver interesse em confeccionar placas braille na impressora 3D. Passar. Recursos de apoio para audição. Então, o que nós temos de muito importante para a audição são os recursos que são aplicados aos materiais audiovisuais, né? Então, por exemplo, os materiais vídeos, né? Então, ali nós temos no vídeo a legenda, que é essencial para as pessoas com deficiência auditiva, e a gente tem a Libras, né? A intérprete de Libras, também, que é essencial para as pessoas surdas que têm a Libras como primeira língua. É importante a gente esclarecer que quando a gente faz um vídeo, por exemplo, e a gente vai considerar acessibilidade, vai aplicar legenda e vai colocar Libras, é importante a gente pensar quando está gravando o vídeo, de deixar um espaço reservado para a legenda, abaixo central, e deixar um espaço também no canto inferior direito para o intérprete de Libras, né, em que a gente não coloque imagens muito importantes nessas áreas onde a gente vai ocupar com o intérprete de Libras e com a legenda. E também existem os avatares, né? Os aplicativos que transformam o texto em português para Libras, né? Alguns sites já trazem esses aplicativos. Ali a gente tem o VLibras. O VLibras é o que a gente utiliza no Moodle da nossa instituição. E
que em alguns casos pode ser útil, né? De maneira nenhuma vai substituir o intérprete de Libras, mas pode ser útil em algumas situações. Pode passar. Os recursos de apoio para a comunicação, então, são recursos para aquelas pessoas que não têm a fala funcional ou têm dificuldades na fala. Então, esses recursos, eles podem substituir a comunicação oral ou eles podem complementar, suplementar a comunicação oral. Então, aqui a gente tem desde recursos muito simples, que são os recursos, os cartões de comunicação, né, que são cartões que a gente vai apontar, mostrar, né, a figura, aquilo que a gente quer comunicar. Esses cartões podem ser usados de forma avulsa, podem ser colocados em pastas temáticas, né. Depois a gente tem uma prancha de alfabeto, então, da mesma forma, a pessoa pode ir apontando para as letras e formar palavras. A gente tem um vocalizador ali, uma imagem de um vocalizador, que o uso é parecido com o dos cartões de comunicação, mas quando a gente pressiona a imagem, o vocalizador transforma aquilo em áudio. E esses recursos, essas pranchas de comunicação alternativa, existem também em forma de aplicativo hoje, né? Aplicativos para tablet, para celular, como o exemplo ali da figura abaixo à esquerda. E existem diversos aplicativos nesse sentido hoje. E a gente tem também ali uma prancha alfanumérica digital, onde a gente vai selecionando as letras e a ferramenta vocaliza, transforma em áudio. Essa é uma ferramenta desenvolvida aqui pelo CTA. Ali tem o link também para quem quiser acessar essas ferramentas, conhecer essas ferramentas gratuitas de comunicação aumentativa e alternativa. Pode passar. Os recursos que vão auxiliar na escrita, no desenho, na pintura, né? Então, desde um caderno com uma pauta mais ampliada, com uma pauta maior, até engrossadores de lápis. Então, ali a gente tem um modelo de engrossador de lápis feito de discos de EVA, de tatame de EVA, que a gente desenvolve ali, produz ali no CTA. Existem engrossadores de lápis de diversos modelos, desde muito simples, usando EVA, até com borracha, com outros modelos comerciais, inclusive. Ali na quarta imagem, ali em cima, a gente tem um extensor para uma pessoa que não tem amplitude de movimento, então ela tem o movimento muito próximo ao corpo. Então esse é um extensor que nós fizemos com canos de PVC e lá na ponta tem o pincel acoplado. Daí ali a gente usou também um suporte para manter a folha inclinada, né? Isso também é um recurso de tecnologia assistiva. Então alguns desses materiais são feitos na impressora 3D, alguns são feitos com sucata, ou com material de papelaria, depois a gente vai ver mais sobre isso. E ali embaixo, então, a gente tem uma ferramenta que transforma o texto, a fala em texto. Então, para a pessoa que quiser ditar o que ela quer escrever, por exemplo. Existem diversas ferramentas de ditado hoje disponíveis. Essa que está aí é uma do CTA, gratuita também. Mas existem muitas ferramentas para isso, inclusive dentro do Google Drive, né? Quando a gente está lá no Google Documentos, existe a ferramenta de ditado. Então, ali também a gente disponibilizou os links para quem quiser confeccionar um caderno com pauta ampliada, confeccionar um engrossador de lápis, para quem quiser conhecer essas ferramentas que transformam fala em texto, e para quem quiser saber mais também como utilizar ferramentas de ditado. Os recursos de apoio para a leitura, então, eles vão também desde o que a gente chama dessas pequenas réguas que a gente sobrepõe no livro, deixando só uma linha ou só um pedaço da linha totalmente visível, então para a pessoa não se perder entre as linhas, para a pessoa conseguir acompanhar o que ela está lendo. Isso é bem simples, mas facilita muito a leitura para muitas pessoas. Depois a gente tem, então, uma imagem de uma sobreposição colorida, né, que a gente chama de uma overlay, que ela tem uma pequena transparência, então a gente remove aquele branco puro da folha, que às vezes tem muita luminosidade, pode dificultar ou complicar a leitura para algumas pessoas,
Então, ali a gente tem a gente pode colocar essas sobreposições coloridas sobre a página ou sobre partes da página do livro para facilitar a leitura. Depois a gente tem um plano inclinado. Ali ele está sendo usado para uma pessoa que não consegue, por exemplo, manusear o livro, segurar o livro aberto, né? Então, ali o livro está posicionado numa posição para a pessoa ler, utilizar, né? Sem ter essa necessidade de segurar o livro. E abaixo, então, a gente tem também ferramentas digitais que podem facilitar a leitura. Desde, então, ali a gente tem uma extensão de navegador que é instalada no navegador, como o Chrome, por exemplo. Essa extensão ali se chama Web Help Dislexia, que é uma extensão que foi desenvolvida especificamente para as pessoas que têm dislexia fazerem leitura na web. Então, ali a gente pode mudar o tipo de fonte, a gente pode mudar a forma de apresentar visualmente o texto, né? Pode aumentar, diminuir a fonte, então isso facilita bastante. Não só para as pessoas com dislexia, mas para outras pessoas com dificuldade na leitura também. E depois ali, então, a gente tem também aquela ferramenta do CTA, que faz a transformação de texto para áudio, então uma ferramenta que vai fazer a leitura em voz alta de um texto para a pessoa, né? Essas ferramentas que transformam texto em áudio também existem diversas ferramentas digitais para isso, inclusive os leitores de tela, né, que são ferramentas usadas normalmente por pessoas cegas para utilizar o computador, o celular, mas podem também ser utilizadas por pessoas com dislexia ou pessoas com dificuldade na leitura. Pode passar. E aqui também a gente tem os modos de leitura dos navegadores, né? Aqui um exemplo, acho que é o navegador Safari, que foi utilizado aqui. A gente tem a visualização normal do site do IFRS e a visualização quando a gente ativa o modo leitura. Desde uma apresentação mais limpa, muda também a forma, as cores mudam, né? Tira-se aquele branco puro, coloca um tom mais, um sépia, um tom de bege ali. E também ele oferece a possibilidade do alto contraste, então do fundo preto da letra branca. Ali também tem, então, os links para quem quiser conhecer mais sobre essas ferramentas, então, que transformam texto em áudio e as ferramentas que facilitam a leitura na web. Aqui, então, a gente tem os recursos para acesso ao computador. Também aqui a gente tem uma infinidade de recursos que vão depender muito da necessidade da pessoa, né? Que necessidade ela tem? Será que se ela não consegue utilizar um mouse convencional, se ela não consegue usar um teclado convencional, o que ela pode utilizar para acessar o computador? Então aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Desde um mouse adaptado para ser utilizado com acionador, então ali a gente tem um mouse convencional, onde foi feito, nós fizemos uma adaptação para utilizá-lo com um acionador. Esse acionador, ele vai fazer o clique, né? Então, normalmente, a pessoa que utiliza só um acionador, por exemplo, ela vai utilizar o computador usando uma ferramenta de varredura, uma ferramenta que vai passando pelas seções da tela, por exemplo, e a pessoa com um acionador consegue ir ativando. Depois, a gente tem modelos diversos de acionadores. Os acionadores, eles podem ser utilizados com o movimento voluntário que a pessoa tiver, desde a mão, o cotovelo, o ombro, né, com a bochecha, o pé. Então, o movimento voluntário que a pessoa tiver, ela pode usar um acionador. Acionadores de apertar também, ao invés de pressionar. Esses modelos de acionadores que a gente tem ali são todos confeccionados no CTA, desenvolvidos no CTA. Depois, acho que o Bruno vai mostrar um pouquinho também para a gente disso. E ali embaixo, então, a gente tem um teclado com a colmeia, né, que a colmeia é uma máscara para teclado, ela vai sobreposta ao teclado. Essa colmeia nós confeccionamos a partir de uma chapa de acrílico, que é cortada na máquina de corte a laser. E então, a colmeia, ela serve principalmente para as pessoas que têm movimentos involuntários, então, que têm tremores, que não têm total controle do movimento e acabam esbarrando em teclas indesejadas. Então, a colmeia, ela vai impedir que isso aconteça, porque a pessoa tem que botar o dedo dentro ali para conseguir utilizar a tecla, né?
Depois a gente tem um outro modelo de mouse, que é um mouse com rolos para fazer o movimento do cursor e com botões para fazer os acionamentos. E depois a gente tem um outro modelo de mouse adaptado ali, que é um mouse adaptado utilizando o Arduino, e ele vai ter 8 entradas para acionador, 4 para fazer os movimentos do mouse, para cima, para baixo, esquerda, direita, e 4 para fazer, então, os acionamentos, o clique direito, o clique esquerdo, o clique preso e o clique duplo do mouse. Então, a pessoa ela pode utilizar o computador só usando acionadores, nesse caso. Também um mouse confeccionado no CTA. E ali também tem os links, então, para esses materiais, se vocês quiserem conhecer mais sobre esse assunto. Pode passar. Outros recursos de acesso ao computador, como eu já falei, para as pessoas cegas, por exemplo, existem os leitores de tela, tanto para computador quanto para dispositivos móveis, celulares e tablets. Então, a pessoa cega ela vai conseguir ter muita autonomia utilizando leitores de tela. É importante salientar que no uso do computador, a pessoa cega vai utilizar exclusivamente o teclado, a navegação ela é pelo teclado, ela não usa o mouse. Né? E no celular, então, os toques são diferentes quando a gente usa o celular com um leitor de tela habilitado. A forma de navegação é diferente. Depois ali, então, a gente tem o Windows configurado para baixa visão, para um estudante com baixa visão, por exemplo. Então, o Windows permite a gente mudar a forma de apresentar os ícones, o tamanho dos ícones, o tamanho da fonte, o tamanho do ponteiro. Tudo isso a gente pode configurar para facilitar o acesso de um estudante com baixa visão. E depois ali a gente tem um teclado convencional, onde nós ampliamos, né, fizemos adesivos ampliando as letras das teclas para um estudante que tem baixa visão. E esse estudante também tem uma limitação no movimento, de modo que o melhor movimento que ele tem com uma das mãos, que é a mão funcional dele, é para frente ao invés de para baixo. Então, ele consegue utilizar o mouse, ele consegue utilizar o teclado, desde que o teclado esteja inclinado. Então, ali também nós fizemos uma inclinação de teclado a partir de um MDF. Né? Então, também uma adaptação de baixo custo. E ali eu trouxe vários links, então, nós trouxemos vários links para vocês conhecerem mais sobre esses recursos que eu estou falando, né, e até aprenderem e descobrirem como fazer isso, como é que eu configuro o Windows para baixa visão, como é que eu posso utilizar um computador só com um acionador, né, como é que eu faço essas adaptações que eu estou falando aqui, né, pode passar. E por fim, então, a gente tem os materiais didático-pedagógicos acessíveis, que também são recursos de tecnologia assistiva. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, depois a Andréa e o Bruno vão mostrar de forma mais aprofundada os materiais acessíveis, então eu não vou me deter muito, mas aqui a gente tem alguns exemplos de materiais que a gente confeccionou no CTA, e também a gente tem um exemplo aqui de um glossário em Libras, que é um material acessível, então, para as pessoas surdas, né? Nós temos também no site do CTA uma área onde a gente disponibiliza glossários em Libras de diversas áreas, né? Que vocês podem conhecer lá também. Pode passar. Bom, para além dos recursos, a tecnologia assistiva também engloba os serviços. Então, aqui a gente tem exemplos de serviços de tecnologia assistiva no contexto educacional. Os serviços são extremamente importantes, porque sem eles, o recurso sozinho faz muito pouco, né? Então, a gente tem aqui os serviços que vão desde a avaliação da necessidade de um recurso, de uma estratégia, se um estudante precisa de um recurso ou de uma estratégia, a gente utiliza alguns documentos para isso no CTA, testes com possíveis recursos, será que recursos vão ser mais úteis ou mais fáceis de utilizar por esse estudante? Então, a gente testa e documenta isso. Adaptação no recurso ou uso alternativo do recurso, se necessário, então a gente faz essas adaptações. Confecção de recursos de tecnologia assistiva, inclusive de material pedagógico acessível. O auxílio e o acompanhamento no uso,
e, quando necessário, também o auxílio na aquisição de algum recurso de tecnologia assistiva pela instituição. Pode passar. Aqui, então, eu trouxe algumas imagens, né, desses serviços em prática. Então, aqui a gente tem a equipe do CTA testando alguns recursos de tecnologia assistiva com estudantes com deficiência. Na primeira imagem, a gente tem testando uma lupa eletrônica, então, com um estudante que tem baixa visão. Depois, então, a gente está testando uma prancha alfabética para comunicação alternativa, né, para um estudante que tem a dificuldade na fala. Abaixo, a gente está testando o teclado com a máscara, com a colmeia. E no caso desse estudante, como ele tem muito movimento involuntário, a gente colocou também uma pulseira de peso no pulso para estabilizar um pouco o movimento. E como ele não consegue fazer uso dos dedos para digitar, a gente acoplou uma caneta e prendeu com uma tira emborrachada, para ele poder, então, usar o teclado. Nós estamos fazendo testes ali com ele para ver o que ele consegue fazer, como é que fica mais fácil para ele utilizar o teclado. Depois, ali acima à direita, nós temos um estudante fazendo o teste com um mouse adaptado. É um mouse que a gente chama de mouse trackball, então ele tem um círculo que a gente movimenta para fazer o movimento do ponteiro, e ele tem botões bem grandes, então, para fazer os acionamentos. E abaixo, também à direita, a gente tem, então, um teste com uma estudante fazendo o teste também com a lupa eletrônica. Vou passar. E aqui, outros exemplos de serviços, então, a equipe do CTA fazendo com a mão na massa, né, que é algo que é bem comum no CTA, então a gente produzindo mesmo material pedagógico acessível, produzindo recursos de tecnologia assistiva, mexendo com eletrônica, ali tem o Bruno também fazendo uma modelagem, né, no computador, e utilizando ferramentas e máquinas diversas para isso. Bom, então aqui eu passei rapidamente, né, a respeito da tecnologia assistiva. E agora o Bruno e a Andrea vão mostrar e falar para vocês sobre os materiais pedagógicos acessíveis, mas antes disso, eu só gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o DUA, que é o Desenho Universal para Aprendizagem. Pode passar. Bom, o que é o desenho universal, para quem já é familiar com esse termo, né? O desenho universal, ele é uma forma de gerar produtos que possam ser utilizados pelo maior número possível de pessoas, com autonomia e segurança. Esse conceito, o conceito de desenho universal, ele surgiu primeiramente entre profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, design, né, pensados para ambientes e produtos mesmo, né? Mas levando esse conceito de desenho universal para a aprendizagem, né, para o contexto educacional, então a gente vai ter o que a gente chama de diretrizes do desenho universal para a aprendizagem. Então, a gente leva o conceito e os princípios do desenho universal para o contexto educacional. E essas diretrizes, então, elas são diretrizes que podem ser aplicadas tanto na educação presencial quanto à distância. Pode passar. O desenho universal para aprendizagem, ele se baseia, essas diretrizes são baseadas em pesquisas na área da neurociência que identificaram 3 principais redes neuronais relacionadas à aprendizagem. Então, a gente vai ter a rede afetiva, que ela representa o porquê da aprendizagem, por que eu estou aprendendo isso. Essa rede, ela vai falar do envolvimento, do engajamento dos estudantes. Como que a gente se envolve, como que a gente se motiva e mantém essa motivação para aprender alguma coisa. Como nos sentimos desafiados e interessados. Depois a gente vai ter as redes de reconhecimento, que tratam sobre o que da aprendizagem. Então, vão tratar da forma como a informação é apresentada. Como é que a gente reconhece e categoriza o que a gente vê? Como a gente reconhece e categoriza o que a gente ouve, o que a gente lê? Né?
Depois a gente tem as redes estratégicas, que vão tratar do como da aprendizagem. Isso vai falar sobre ação e expressão. Como é que a gente planeja e realiza uma tarefa, como é que a gente organiza e expressa as nossas ideias. Pode passar. Então, a partir dessas 3 redes neuronais, surgiram os 3 princípios do desenho universal para aprendizagem. O primeiro princípio, que tem a ver com as redes relacionadas ao engajamento, ao envolvimento, as redes afetivas, é proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Então, proporcionar diferentes meios de atrair e de manter a atenção dos alunos. O segundo princípio é proporcionar múltiplos meios de apresentação. Então, garantir que a informação seja igualmente percebida por todos, para acomodar os diferentes estilos de aprendizagem e diferentes necessidades dos alunos. Então, oferecer múltiplos formatos na hora de apresentar a informação. E o terceiro princípio, proporcionar múltiplos meios de ação e expressão. Então, garantir que os alunos, os estudantes, possam expressar o seu aprendizado, interagir e expressar por meios diferentes. Esses são os 3 princípios do desenho universal para aprendizagem. Pode passar. Na prática, alguns exemplos relacionados ao desenho universal para aprendizagem, eles vão envolver fornecer a mesma informação através de diferentes modalidades sensoriais, então pela via visual, auditiva, tátil, tornar o conteúdo mais interessante e atrativo, então passar a informação utilizando imagens, áudio, vídeo, entre outros, fornecer a informação em formato flexível, que permita ajustes por parte do estudante, que permita que o estudante ajuste o tamanho do texto, modifique o volume do som, modifique a velocidade de uma animação, por exemplo. Permitir que o estudante expresse o seu aprendizado de formas diferentes, inclusive usando autoavaliação e reflexão constantes ao longo do aprendizado, ao longo do seu progresso. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? As diretrizes do desenho universal para aprendizagem, se vocês forem pesquisar e a fundo nisso, elas são muitas, né? E com muitos exemplos para diferentes contextos. Pode passar. Então, mas o que a gente quis trazer esse conceito aqui, para vocês repararem que o desenho universal, ele está diretamente ligado à acessibilidade. Por quê? Porque ele considera a diversidade, ele considera que as pessoas, no caso da aprendizagem, as pessoas aprendem de forma diferente, se motivam de forma diferente, né? Então, na aprendizagem também existe toda essa diversidade. Então, as habilidades, as necessidades dos estudantes são diferentes na hora de perceber, organizar e expressar as informações. Na sequência, a gente vai apresentar, então, um pouco dos materiais didático-pedagógicos acessíveis, que sim, vocês vão ver que eles são pensados primeiramente para atender estudantes com deficiência, mas eles podem ser utilizados e podem beneficiar todos os estudantes, porque eles vão trazer outros formatos, formas alternativas, materiais manipuláveis, que podem ser úteis para todos, no aprendizado de todos. Então, agora eu passo a palavra, não sei se é a Andrea que vai começar, né, eu acho. Sim. Então, a partir disso que a Bruna trouxe do DUA, né, do Desenho Universal para Aprendizagem, a gente traz um pouquinho dos materiais acessíveis e aqui a gente faz um recorte para os materiais grafotáteis, porque pensando, por exemplo, num aluno com uma limitação visual, uma cegueira, uma baixa visão, como é que a gente representa uma imagem? A gente tenta descrever essa imagem. Só que a gente descreve a imagem sob a ótica de alguém que enxerga, né? Para uma pessoa que ou nunca enxergou, ou que passou a não enxergar, que tem uma memória visual, mas que no momento não enxerga mais. Então, ou que tem uma baixa visão, né? Então, sempre que a descrição da imagem ela não for suficiente para a gente representar tudo que a gente precisa representar e para que haja o completo entendimento por parte daquela pessoa, né? Se faz necessária uma disponibilização de um material grafotátil. E quando a gente pensa em material grafotátil, vem à mente o quê? Pessoas com deficiência visual. Segundo Rosa,
o material grafotátil, ele são representações em relevo, especificamente criadas para facilitar a compreensão de conceitos que não permitem o contato direto, né? Contatos de materiais, de imagens, podendo ou não ser acompanhados por modelos tridimensionais, gravações digitais ou textos em braille. Então, eles vão ter como objetivo o quê? Complementar as informações que são oferecidas por meio da descrição das imagens. E quando eu utilizo outras estratégias para auxiliar os alunos com deficiência visual, com uma surdo-cegueira, nessas compreensões imagéticas, eu vou permitir equidade, eu vou permitir que todos estejam compreendendo aquilo. Só que apesar de a gente estar falando da deficiência visual e da surdo-cegueira, esses materiais grafotáteis, esses materiais tangíveis, eles podem ser úteis para muitos outros estudantes. Então, um estudante que tem uma deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de abstrair determinados conceitos, né, ou de compreender conceitos abstratos, então ele pode fazer útil, pode utilizar esses materiais grafotáteis e toda a turma pode utilizar esses materiais no contexto do DUA, né? Então, aqui a gente apresenta alguns materiais grafotáteis. A primeira imagem é um mapa do Brasil, que ele foi feito com materiais de sucata, de papelaria, tem barbante, tem o braille. Para quê? Para a gente poder representar as diferentes texturas e, principalmente, texturas muito diferenciadas, principalmente aquelas que estão uma ao lado da outra. Isso é muito importante. E a partir deste mapa, por exemplo, que a gente chama de matriz, que ele foi confeccionado, esse material de baixo custo, eu posso reproduzir essas matrizes por meio da termoformadora, que depois o Bruno vai falar um pouquinho. A segunda imagem e a terceira também a gente apresenta uma célula. A segunda imagem é de um esquema de uma célula que foi feita anteriormente, aqui ela foi reproduzida numa lâmina plástica, né? A terceira imagem é uma célula também, mas ela foi confeccionada em MDF na máquina de corte a laser. A quarta imagem são as camadas da terra, feitas, esse material a gente pode desmembrar ele, são várias partes que a gente monta, e ela foi feita na impressora 3D. A quinta imagem, que já está na parte de baixo, apresenta as capitanias hereditárias, feitas com material de papelaria. A sexta imagem, ela representa uma linha do tempo, que foi feita com uma máquina fusora, que a gente também vai mostrar. E a sexta são as moléculas feitas principalmente na impressora 3D e tem uma parte ali delas que é feita com madeira, né? Quando a gente vai desenvolver um material grafotátil, que vocês viram que eu posso fazer com sucata, com papelaria, com máquinas, né? Depende do recurso que eu tenho. Se eu só tiver sucata, também é possível fazer um material grafotátil. O que é mais importante eu pensar? Esse conteúdo, ele pode ser apresentado por meio do relevo, ele precisa ser transformado em um recurso tridimensional para que haja o completo entendimento dele. Há necessidade da representação em braille? Quais os elementos precisam ser diferenciados entre si? Né? Principalmente aqueles que estão muito próximos e que eu preciso representar formas diferentes. Como é que eu faço para isso? Então, são perguntas que a gente se faz na hora que a gente vai produzir um material. E quanto mais elementos de acessibilidade eu oferecer naquele mesmo material, melhor, porque eu melhor vou atender os princípios do DUA. Então, aqui a gente apresenta também algumas imagens de diversos tipos de sucata, né? Caixas de ovos, rolos de papel higiênico, de papel toalhas, copos, bandejas, restos de tatame. A gente tem cápsulas de café que elas viraram as topologias de redes de computadores, os barramentos de redes de computadores. A gente tem também materiais de papelaria diversos, que viraram a representação do sistema HTML, muito utilizado nos cursos de informática.
aqui do IFRS. Depois a gente tem a representação do sistema digestivo e ele foi feito com materiais recicláveis de papelaria, tem muito EVA utilizado aqui, foi utilizado o Braille, né? Eu não sei se dá para enxergar, mas tem as representações em Braille ali. Letras sem serifa, que depois, se der tempo, a Bruna vai falar, mas que é uma letra mais reta, sem aqueles prolongamentos como Arial, Acalibre, Verdana, Trebuchet e outras. A segunda imagem é apresentado o neurônio, e ele foi feito com massa de biscuit, barbante, braille e letra sem serifa. Então, muitos desses materiais grafotáteis, eles foram desenvolvidos para o projeto CRTA e também já vinham sendo desenvolvidos no CTA. Alguns NAPNs também produzem algumas coisas, né? Há projetos de ensino, de pesquisa e de extensão que envolvem os bolsistas, estudantes, que envolvem professores, que envolvem técnicos e que também podem produzir esses materiais para os alunos que necessitam e para utilizar em sala de aula como um todo, né? Para a confecção do Braille, a Bruna já falou, então a gente pode utilizar uma máquina de escrever Braille, que é aquela que eu mostro na primeira imagem, uma impressora Braille. Existem muitos tipos de impressora Braille, desde máquinas mais simples, que fazem o Braille numa só folha, até aquelas mais complexas, que representam desenhos, que representam o Braille e também o texto em linhas paralelas. A gente tem impressoras de pequeno, médio, grande porte, de todos os tipos de preço também. Tem muitos tipos de impressora. Tem a reglete e a punção, tem a reglete positivo agora também. Tem também a rotuladora, né? A rotuladora manual Braille, para fazer o Braille nessas fitas que colam depois. E a confecção do Braille, eu posso, quando eu vou fazer algum material em Braille, para posterior impressão na impressora Braille, eu posso utilizar o software da própria impressora, algumas vêm com um software específico, eu posso utilizar editores de texto convencional, alguns modelos já permitem isso, ou eu posso utilizar softwares como o Braille Fácil, que é um editor de texto em Braille gratuito. Então, eu vou fazer, por exemplo, um texto lá no meu editor de texto, copio para o Braille Fácil ou digito diretamente no Braille Fácil. Ele, a partir do texto que eu digitei, ele faz o Braille para posterior impressão. Há também, dentro do próprio Braille Fácil, o chamado Braille Pintor, que é uma funcionalidade do Braille Fácil que vai me permitir o quê? A partir de pontos em Braille, eu representar alguns elementos imagéticos, a gente chama de braillizar. Tem também softwares específicos para fazer alguns tipos de desenhos, também por meio de pontos que vão ser impressos na impressora Braille, como o software Monet, que é um outro software gratuito feito pela Acessibilidade Brasil, em conjunto com o Instituto Benjamin Constant, e ele permite que eu gere imagens, fórmulas matemáticas, figuras geométricas, desenhos e outros tipos de imagem para posterior impressão. Eu posso fazer gráficos simples, como o gráfico de barras, é muito fácil utilizar o software Monet, e ele pode ser utilizado sozinho, né, para impressão ali na impressora Braille que eu tiver, ou então em conjunto com esse outro software gratuito Braille Fácil que eu falei para vocês. É importante que vocês saibam, gente, que o Instituto Benjamin Constant, ele frequentemente fornece cursos gratuitos online, por exemplo, do Monet. São vários cursos que ele oferece, né? Mas como a gente está falando do Monet, e a gente fez esse curso, é um curso que ele é ministrado para instituições, tem um número X de participantes que a instituição precisa cadastrar, e é um curso super tranquilo, fácil de fazer, tem exercícios e que a gente aprende a fazer esses elementos, esses materiais, esses recursos em Braille. Eu vou passar... Não, a fusora sou ainda eu, né, Bruno? Esse é o último. A fusora, ela é uma máquina que ela
é uma impressora, como se fosse uma máquina térmica, que a partir de uma imagem que ela foi impressa em uma impressora laser, uma impressora jato de tinta, que são essas que a gente utiliza, uma cópia Xerox, ou um desenho feito à mão com uma caneta especial à base de carbono, e a impressão é feita em um papel especial, um papel microcapsulado, chamado papel Swill Paper. Então, é possível, quando eu passo esse material já impresso ou já desenhado nessa máquina fusora, ele vai aquecer e vai provocar um estufamento disso que está impresso, e assim ele vai produzir um relevo contínuo. Inclusive, é possível representar o braille utilizando a fusora, tá? A partir desse estufamento. Excelente. Continuando aqui, então, a apresentação que o André estava falando, né? Essa termoformadora é um dos equipamentos bastante versáteis que a gente tem aqui na oficina, né? E também é bastante utilizado esse processo de termoformagem para confecção de produtos diversos na indústria, né? Principalmente na indústria de embalagem. Aqueles produtos de embalagem de alimentos, né, que vem naquele plástico PET transparente, né, ele é confeccionado num processo bastante semelhante, né. Essa termoformadora, que é um produto comercial aqui, né, a gente tem essa capacidade, né, de, a partir da confecção de matrizes, né, que pode ser das mais diversas, eu vou falar delas um pouquinho mais adiante, a gente consegue fazer a reprodução desse relevo, né, tanto utilizando lâminas de PET, que é um material que a gente utiliza primariamente aqui, por termos a disponibilidade desse material, né, quanto por lâminas plásticas comuns, né, como os próprios acetatos, aquelas lâminas de retroprojetor, né, lâminas de transparência, a gente também consegue fazer essa reprodução, né? É um sistema relativamente simples, né, que em modelos comerciais como esses automatiza um pouco o processo. A gente vai apresentar um pouquinho mais adiante, eu acho que tem uma imagem de um modelo que a gente desenvolveu internamente, né, aqui no CTA, e que vocês podem reproduzir caso tenham interesse, né? Mas como é que ele funciona? Ele vai ter uma câmara aquecida, né, uma câmara com resistências, né, na parte superior do equipamento, que ele vai fazer o aquecimento, então, dessa lâmina plástica, né, possibilitando a deformação dele, né. Então, depois essa lâmina ela vai ser posicionada já com uma temperatura mais elevada, né, onde ele vai ficar um pouquinho mais maleável, sobre a nossa matriz, e embaixo dessa estrutura, então, ele tem um sistema de bombeamento, né, que vai criar uma câmara de vácuo, gerando, então, uma área de pressão negativa, né, sobre esse plástico e a matriz, né, fazendo então a moldagem desse relevo, né, e a gente consegue então gerar essa reprodução com bastante qualidade, né, num material bastante resistente, que ele pode, né, ser manipulado por pessoas em geral sem nenhum tipo de preocupação. E no nosso caso, como a gente produz bastante coisa, a gente produz em volume, né, em função desses projetos que a gente acaba desenvolvendo, a gente consegue ganhar escala, né? Então a gente consegue um nível de repetibilidade bastante interessante, né? Obrigado. Então aqui tem alguns exemplos, né, de matrizes confeccionadas utilizando tanto equipamentos um pouquinho mais elaborados, né, como o que a gente dispõe aqui no CTA, utilizando impressoras 3D, utilizando máquinas de corte a laser, quanto com matrizes confeccionadas com materiais recicláveis de papelaria, né? No canto superior esquerdo, ali na primeira imagem, a gente tem, então, uma matriz que foi confeccionada sobre um disco daqueles disco de pizza, né? Aquela embalagem de pizza dessas congeladas de supermercado, né? Então foi aproveitada essa base para ter uma superfície plana, e sobre ele então foi reproduzido o sistema reprodutor, né, masculino e feminino, utilizando biscuit, né, e umas etiquetas em braille, né? Então é um processo, né, que a gente consegue utilizar matrizes das mais diversas, né? Qual é a grande diferença da gente ter matrizes confeccionadas utilizando esses materiais de papelaria, materiais recicláveis, e essas matrizes impressas, né, nas impressoras 3D ou confeccionadas nas máquinas de corte a laser, né? Principalmente a questão da escalabilidade, né? No nosso caso aqui,
a gente tem essa necessidade de fazer reprodução, né, em volume desses materiais, né, e essas matrizes com materiais recicláveis, elas têm uma vida útil um pouquinho menor. O que não quer dizer que elas tenham qualidade menor, né? A função delas, elas atendem muito bem, contudo, no processo de reprodução, né, ela acaba se degradando com um pouquinho mais de facilidade, né? Então, a grande diferença da gente ter acesso a equipamentos, né, a materiais um pouquinho mais elaborados, está nessa questão da velocidade e na escalabilidade, né? A qualidade do material, né, a função que ele vai cumprir, vai depender muito do processo, do projeto desse material, né? Como foi pensado, como foi desenvolvido, né? Se a gente conseguiu passar, né, corretamente o conteúdo, né, que ele foi originalmente pensado, se a gente conseguiu dar destaque para diferentes relevos, diferentes texturas, né? Então, essa é talvez a principal recomendação, né, que eu deixo para vocês educadores também, né, que a limitação não está no equipamento, né, a limitação está em como a gente vai pensar esse material, né? A gente consegue ter materiais de qualidade, tanto utilizando equipamentos, né, mais industriais, quanto com materiais que a gente dispõe, né, nas escolas, que a gente dispõe em casa, né? Então não vejam essa limitação da tecnologia, né, dos recursos como um impeditivo, né, para produzir materiais bastante interessantes, né? Então nas figuras do centro superior e superior direito, né, a gente tem então umas matrizes de algumas figuras, né? Tem uma mão indicando 3 dedos, o número 3, né? E uma célula vegetal, né, que foram impressas, então foram feitas umas matrizes menorzinhas impressos na 3D e depois reproduzidos, né, utilizando essas lâminas de acetato. Já na parte de baixo, né, as duas figuras de baixo, a gente tem então 2 matrizes confeccionadas em MDF, eu estou com elas aqui, depois eu mostro para vocês direitinho, onde a gente fez, né, de novo a reprodução dessa célula, agora num tamanho maior, e num mapa com as regiões do Brasil, com as bacias hidrográficas do Brasil. Então, também em MDF, né, onde a gente consegue, ao mesmo tempo, já trabalhar os relevos, ao mesmo tempo a gente consegue fazer já a aplicação do Braille, né, então a gente consegue gerar um material bastante interessante. Todas essas instruções de como confeccionar essa termoformadora, né, que é essa base que permite essa reprodução, e como confeccionar esses materiais, eles também estão disponíveis lá no site do CTA, né, tanto como confeccionar quanto utilizar a termoformadora. A gente tem tutoriais bastante interessantes, né? Fica a recomendação para vocês darem uma olhada. E aqui tem a nossa termoformadora, né? Diferente do equipamento comercial que a gente também utiliza aqui, né? O que vai diferenciar um produto do outro? A velocidade, né? Então a gente conseguiu desenvolver um produto bem interessante, né? Que pode ser confeccionado por qualquer pessoa, que vocês conseguem utilizar, né, com relativa facilidade, e que conseguem obter resultados bastante interessantes na reprodução desses materiais, né? Essas matrizes que a gente utiliza, elas podem ser utilizadas como produto final, né? Não há problema nisso, mas para a gente poder ter a repetibilidade, né, de a gente poder reproduzir esses materiais, essa tecnologia de termoformagem, ela é bastante versátil, né? Então, a gente substituiu aquele equipamento comercial, né, por uma versão que vocês mesmos podem reproduzir, né, utilizando uma caixa perfurada, né, que vai fazer então essa função dessa cama de vácuo. A gente vai utilizar uma borda, né, para manter posicionado a lâmina plástica, né, que vai ser deformada, e ao invés da gente utilizar as resistências aqui da nossa termoformadora, a gente usa um soprador de ar quente, né? Então, utilizando a caixa perfurada, um aspirador de pó e o soprador térmico, né, a gente consegue reproduzir esse mesmo processo. A única questão, realmente, a gente não consegue reproduzir na mesma velocidade, né? Então ele é um processo que depende um pouquinho mais de interação, ele é um processo um pouquinho mais artesanal. Contudo, o custo dele é infinitamente inferior, né? E qualquer pessoa consegue reproduzir, tendo um pouquinho, né, de habilidade manual, né? Consegue reproduzir esse produto para utilização, então, em casa, né? Aqui, então, a nossa
menino dos olhos, né, na confecção desses materiais aqui, é um dos equipamentos que a gente mais utiliza. A nossa máquina de corte a laser, né, nesse caso aqui é um modelo de corte a laser com laser produzido por um tubo de CO2, né, um tubo de gás carbônico. Então, ele tem um jogo de espelhos onde a gente consegue fazer o recorte desses perfis, né, recorte e gravação. E no nosso caso, né, como a gente preza, né, a gente precisa de uma durabilidade um pouquinho maior desses materiais, né, a gente utiliza bastante MDF, né, um MDF fininho de 3 milímetros, e a gente consegue gerar matrizes com um grau de detalhamento bastante interessante, né, que pode ser manipulado diretamente, mas no nosso caso a gente dá a preferência então pela reprodução desse material em PET. Aqui outro equipamento, né, que a gente utiliza bastante e que hoje não, né, mas de alguns anos para cá se tornou bastante popular, né, são as impressoras 3D. Se lá nos anos 80, né, a gente só via impressoras 3D em indústrias, né, muito grandes, né, empresas muito grandes, eram equipamentos extremamente grandes e caros, né, eram equivalentes a um equipamento CNC hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma disponibilidade de impressoras caseiras, né? Impressoras mais próximas de um eletrodoméstico, né? Que também tem uma facilidade de uso e custo de aquisição bastante baixos, né? E que possibilitam a gente fazer a reprodução de diversos modelos, né? Então aqui tem alguns exemplos de alguns modelos que a gente produziu aqui, né? A figura central embaixo é um modelo do coronavírus, né? Representando então seu formato, com as coroas, né? Esse formato circular esférico com as coroas pontuando, né, a sua superfície. E à direita a gente tem um modelo então de camadas da Terra, né, onde a gente gerou diversas layers, né, essas camadas com espessuras e texturas diferentes, né, que é um material que pode ser manipulado, né, e essas texturas então permitem a identificação dessas diferentes camadas, né. Esses conceitos mais abstratos, né, em alguns casos até bastante mais subjetivos, né, a gente consegue, em boa parte dos casos, materializar, né, para que esse produto se torne um conceito mais tangível, né, então facilitando o entendimento tanto para pessoas que têm alguma deficiência quanto da turma em geral, né? Então essa ideia que a Bruna falou do desenho universal, né? Ele não se aplica exclusivamente a desenvolver materiais para uma necessidade específica, né? Mas ele serve também como material de apoio, né? Para trabalhar com a turma como um todo, né? Alguns aplicativos, né, algumas plataformas que podem ser utilizadas de forma gratuita, né, para gerar esses modelos, essas matrizes, tanto para impressão 3D quanto para máquina de corte a laser, né. A gente vai apresentar duas plataformas principais, né. A primeira é o Tinkercad. Ele é um web aplicativo, né, então ele é um software que roda diretamente pelo navegador, desenvolvido por uma empresa bastante conceituada, né, no desenvolvimento de softwares CAD, e que também lançou essa proposta, né, de ter um aplicativo mais simples, que ele tem uma curva de aprendizado bastante interessante, né, então não há necessidade de conhecimentos e habilidades em desenho técnico, em modelagem tridimensional e nem em computadores muito avançados, né, como ele roda direto no navegador, ele é bastante leve, bastante simples, onde a gente consegue fazer a construção de modelos, né, modelos tridimensionais dos mais diversos, né, numa interface quase semelhante a um Paint, né, do Windows, né, então com uma interface gráfica bastante simples, né, e uma interação de puxar, arrastar, esticar, a gente consegue produzir, né, modelos bastante práticos, né, tanto para reprodução na impressão 3D quanto para corte a laser. E aqui alguns modelos, né, que a gente configurou aqui, uma célula, né, utilizada para aplicação, né, de uma pilha de caracteres binários, né, então a gente vai ter essas células, né, essas casas, né, onde a gente consegue fazer o posicionamento dos caracteres, né? Esses caracteres foram todos modelados
no Tinkercad, né? Posteriormente, depois a gente fez algumas outras adaptações, mas os primeiros modelos a gente gerou ele diretamente por lá. Ao mesmo tempo, ele possibilitava a aplicação do caractere em tinta, né? Ou seja, o numeral 1 ou 0, né? E junto a gente já fazia a aplicação do Braille, né? Então, quando a gente fazia a impressão desse modelo na 3D, ele já sai como um produto final, né? No nosso caso, por necessidade de reprodução num volume, né, que na impressão 3D ia ficar inviável, né, a gente adaptou então esse modelo para ser recortado diretamente na máquina de corte a laser e depois a gente aplica a etiqueta, né, com esse texto tanto em tinta quanto em braille, né. E outra plataforma bastante utilizada, né, para a confecção desses materiais é o queridinho, né, dos professores de matemática hoje em dia, né, que é o nosso GeoGebra, que também é uma plataforma gratuita, né, que ele tem diversos aplicativos, né, diversas possibilidades de interação, né, no ramo da matemática, e uma delas, né, que a gente tem utilizado para a confecção desses materiais adaptados, né, é a geração desses modelos, né? Então esses modelos eles podem ser desenvolvidos, né, com bastante facilidade. A plataforma do GeoGebra também ela tem essa característica, né, de ser ao mesmo tempo bastante poderosa, né, ao permitir que a gente desenvolva atividades bastante complexas, né, mas que ele também permite a geração desses modelos tridimensionais, tanto para corte a laser quanto para impressão 3D, com relativa facilidade, né? Então, é uma plataforma que os professores de matemática e física, né, já utilizam normalmente, né, e que pode também ser utilizada para a confecção desses modelos, né? Aqui um modelo, né, feito inteiramente no GeoGebra, né, representando um gráfico, né? Ele foi impresso na impressora 3D e gerou, né, então esse produto, né, essa matriz, que ele pode ser manipulado diretamente e atender como produto final, caso a necessidade de reprodução, né, não tenha um volume muito grande, e posteriormente ele foi utilizado então como matriz, né, para a gente reproduzir utilizando as lâminas de PET aqui na nossa termoformadora. Antes de entrar nos materiais pedagógicos acessíveis, eu só vou pedir para a Juliana, se puder só dar um destaque para a minha câmera aqui, eu vou fazer uma troca. Eu queria mostrar para vocês, então, aqui um pouquinho dos materiais que a gente falou, né, comentou anteriormente, e demonstrar um pouquinho eles. Não sei, Juliana, se tu consegue tirar um pouquinho a apresentação da Andréia e colocar. Sim, eu vou fechar aqui a apresentação. Te agradeço. Bruno, eu não estou conseguindo, acho que com a apresentação está com a Andréia, eu não consigo mexer. Eu fechei, Julie. Ah, tá, joia. Aí. Aqui para mim ainda está a apresentação em destaque. Andréia, se tu puder colocar então, eu vou só tirar aqui da Andréia um pouquinho, depois eu repasso daí. E agora? Já. Agora ficou bom. Se vocês precisarem, pessoal, dá para ampliar somente a minha câmera aqui. Selecionando nela, tem uma opção ali de full screen, né, em tela cheia. Então, nos 4 quadradinhos ali no canto superior direito. Aqui eu só interrompi um pouquinho a apresentação do André, porque eu queria mostrar aqui para vocês, então, esses recursos, essas TAs que a gente apresentou, né, que ficou somente na imagem, né, então aqui talvez facilite um pouquinho a compreensão, né, do funcionamento dessas TAs. Então, aqui é uma prancha que a gente utiliza para fazer essa interação com o computador, né? O teclado com a máscara colmeia, os acionadores. Depois eu tenho outros modelos aqui para mostrar para vocês. Que a interação, né? Normalmente, com o computador a gente vai fazer utilizando um teclado convencional, né? Um mouse.
E aqui é um recurso alternativo, né, que possibilita essa interação então, para pessoas que têm algum tipo de restrição de mobilidade, alguma dificuldade com motricidade fina, né? Então ele pode fazer uso dos acionadores com o mouse de botão, né, para fazer a movimentação do cursor, né? Então, ao invés de fazer a movimentação com o mouse, né, para um lado e para o outro, ele vai fazer, então, o acionamento, né, de cada uma dessas teclas, de cada um desses botões, que vai fazer essa função, né, de movimentar para a esquerda, movimentar para a direita, movimentar para cima, para baixo. Os botões de ação, né, do nosso mouse, o clique esquerdo, o clique direito, o duplo clique, né? Então, como a pessoa não tem essa motricidade para fazer esse acionamento individualmente, né? Então ele tem uma tecla específica para essa função e ao mesmo tempo o clique pressionado, né? Então ele vai fazer a função de manter o clique esquerdo do mouse acionado, né? E a colmeia, como a André tinha comentado anteriormente, acho que a André que falou, né? Então é essa máscara, né? Esse filtro que é posicionado sobre um teclado convencional, que vai fazer com que a pessoa não faça o acionamento equivocado das teclas, né? Então ele vai ter essas furações posicionadas sobre as teclas, né? E a pessoa então tem que posicionar corretamente o dedo, né? Ou algum dispositivo de apontamento, né? Que pode ser até uma caneta, né? Então, para evitar que ele acione de forma equivocada, né, essas teclas adjacentes, né? Então ele serve como um filtro, né, para evitar o acionamento acidental de cada tecla, né, do nosso teclado. Esse aqui é um mouse de botão que a gente desenvolveu inteiramente aqui dentro do CTA, né? Ele é um excelente produto, né? Toda a parte de eletrônica e a parte de programação, né, foi feita inteiramente aqui pelos colegas do CTA, só que ele tem uma dificuldade de reprodução, né? Aqui dentro da oficina a gente tem uma estrutura bastante interessante, né, de equipamentos de eletrônica, né, de materiais de fabricação, mas que é difícil, né, com que as pessoas tenham esse tipo de recurso em casa, né? Então a gente desenvolveu uma outra versão, né, utilizando a plataforma do Arduino, né, que é uma plataforma de eletrônica, né, que se popularizou muito, né, nos últimos anos. Ela tem uma facilidade de interação bastante grande, ela tem um custo de aquisição extremamente baixo, né, para esse tipo de recurso, né? Então ele vai fazer a mesma interação que ele faria aqui com o nosso mouse de botão, ele vai fazer utilizando o nosso mouse com Arduino, né? Então ele vai ter esses plugs, né, que é um plug P2, aonde ele vai plugar cada acionador que ele precisa, né? Então a gente consegue disponibilizar tanto o código-fonte, né, da programação quanto os esquemas de eletrônica para que as pessoas consigam reproduzir esse material em casa, né? Uma plaquinha de Arduino a gente compra com facilidade, né, pela internet, ele custa ali hoje na faixa dos 40, 50 reais. Os plugs P2 em qualquer casa de eletrônica, né, com alguns cabos, né, e um pouquinho de conhecimento, né, não precisa nem conhecimento, porque os nossos tutoriais eles auxiliam bastante, né? Mas que tem um pouquinho de habilidade manual, né? Para fazer algumas soldas, algumas conexões, a pessoa consegue então reproduzir um material, né? Que comercialmente seria bastante oneroso, né? Mas que tem então essa alternativa bastante interessante, né? Por um custo infinitamente menor, né? Que suas alternativas comerciais. Além desses acionadores que eu mostrei anteriormente, né, a gente desenvolve também outras versões, né, em formatos diferentes, em tamanhos diferentes, para atender realmente essas especificidades, né, de interação que cada pessoa vai ter, né? Então, com perfil mais alto, com perfil mais baixo, em formatos diferentes, né? Onde a gente pode ter a identificação de cada uma das teclas. A Bruna falou também, né, de a gente pressionar, né? Então, pessoas que têm um pouco mais de limitação, que não consigam fazer, não tem essa amplitude de movimento, né, para fazer o acionamento individual de diversos acionadores, né, ele pode fazer uso de um dispositivo como esse, né? Então a gente vai ter uma ferramenta de rastreio na tela, né, que ele vai ficar pulando de opções em opções de acordo com o programa aberto, e quando chegou na opção que ele deseja, né, fazer o acionamento, ele vai fazer então esse movimento de clique aqui, né, para fazer a função do clique esquerdo do mouse, né? Isso pode ser, esse tipo de acionador pode ser utilizado sozinho, né,
utilizando um mouse adaptado como esse, né? Ou em conjunto com o mouse com o Arduino que eu comentei anteriormente. Esse é um mouse adaptado, então, para receber esse input, né? Essa entrada do clique esquerdo de forma externa, né? A gente remove as funções de acionamento do mouse tradicional aqui, né? E a gente permite, então, a utilização de um acionador externo. Né? A gente vai fazer, então, essa conexão. Ele consegue fazer a movimentação utilizando o mouse normalmente, né? Mas se ele tiver algum tipo de movimento involuntário ou dificuldade, né, de fazer de pressionar os botões convencionais do mouse, então ele pode fazer a movimentação do cursor e depois, utilizando um acionador, ele vai fazer a função do clique esquerdo ou do clique direito, né, dependendo da necessidade. Outro recurso bastante interessante, né, que a Bruna tinha apresentado lá no início, é esse suporte para utilizar o celular como uma lupa eletrônica, né? Esse aqui é um material que foi desenvolvido pelos nossos alunos, né, no nosso primeiro desafio criativo, foi lá em 2017, acho que 2017, 2018, que é uma maratona, né, de desenvolvimento de soluções, né, um hackathon desenvolvido, né, pelo IFRS, né, onde os alunos têm lá um intervalo de alguns dias para desenvolver uma solução para um determinado problema. Né. Na primeira edição, né, a ideia foi trabalharmos com tecnologia assistiva e os alunos, então, desenvolveram essa solução. Né. Ele é uma base, então, onde a gente pode posicionar o nosso smartphone, né, que é um recurso que hoje a gente consegue adquirir, né, com menos dificuldade do que já foi no passado, né? A gente tem uma popularização desse tipo de equipamento, né? E que ele permite, utilizando, então, o aplicativo de lupa, né? A Bruna comentou no caso dos dispositivos iOS, então, a lupa ela já vem, né, como um aplicativo padrão, né, do próprio sistema operacional. No caso de dispositivos Android, na App Store, a gente consegue encontrar, né, aplicativos gratuitos, né, com bastante facilidade, e ele tem, então, esses recursos, né, que nos permitem fazer alguns ajustes, né, no momento da leitura. Né. O principal deles seria a gente permitir uma ampliação, né, utilizando a câmera do dispositivo, né, mas ele também permite fazer algumas adaptações e alguns ajustes, né, como mudança de brilho, a utilização do flash da câmera do smartphone como iluminação artificial, iluminação auxiliar, mudança de contraste. A gente consegue dar essas tonalidades distintas, né, fazer a inversão de cores para facilitar a leitura, né? Então é um recurso bastante simples, né, que vai fazer o uso de um equipamento que boa parte das pessoas, né, vai ter no próprio bolso, né? Então ele vai permitir, então, esse uso, né, sem precisar ficar segurando para manter o foco, né, do aplicativo no momento da leitura, né? E aqui alguns outros recursos, alguns outros materiais adaptados que foram mostrados ali na apresentação, né? Mas que eu trago, então, aqui, acho que talvez dê para ter uma visão melhor, né, de como ele funciona e de como ele é feito, né? Aqui a nossa célula, né, onde a gente faz, então, a representação das organelas, né? Ela é feita em relevo, né? Então, utilizando mais de uma camada, né, de MDF, a gente consegue compor essas estruturas. Ao mesmo tempo, a gente faz a aplicação do texto em braille, né, o texto negativo. Essa imagem ela está espelhada, né? E depois, quando a gente passar ela pela termoformadora, né, a gente vai gerar o produto final, né, que é essa lâmina plástica, né, onde a gente reproduz esses relevos, né, a gente consegue dar esse destaque, a gente consegue aplicar as texturas, a gente consegue gerar o braille, né. Então essa é a nossa lâmina de PET, é um material bastante durável, né, assim como as nossas garrafa plástica, né, de refrigerante, de suco, de água, né. Então é um material bastante durável, que ele pode ser manipulado em tempos de pandemia, né, a gente consegue fazer a higienização utilizando álcool, ele não se deteriora, né, e complementarmente ao material em PET, né, a gente faz uso também desse material em tinta, né. Deixa eu pegar aqui um outro material, aquele mapa
com as bacias hidrográficas, né, do Brasil. Aqui está o material reproduzido. Ele tem junto, né, a mesma figura em tinta, né? Então, como a gente utiliza esse plástico transparente, a gente pode fazer a sobreposição desses materiais, né? Então ele pode ser utilizado, né, tanto o material impresso em tinta quanto o material grafotátil, né? A reprodução aqui em prata, né? E a gente pode gerar materiais bastante diferentes, né? Aqui eu tenho uma linha do tempo, né, onde vai fazer a representação desse trecho da idade contemporânea, né? A gente consegue gerar o gráfico aqui da nossa linha do tempo, as indicações, né, de períodos, aplicação de textos, né? E depois no nosso material grafotátil a gente consegue gerar essa conversão, né, dessas informações. Eu gero o texto em braille, eu gero os gráficos, né, com texturas diferentes, e tudo isso sobreposto, então, no material tradicional em tinta, né? Então ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, né? Além desses materiais reproduzidos, né, na termoformadora, utilizando matrizes, né, a gente também tem alguns outros materiais interessantes que a gente produz utilizando recursos que a gente hoje consegue encontrar com mais facilidade, né, como, por exemplo, esse modelo de algumas moléculas, né. Foi feito, então, utilizando cavilhas, né, de fixação de móveis e peças impressas na impressora 3D, né. Então, a gente consegue gerar os diferentes átomos, né, fazer a indicação dos tipos de ligações e, principalmente, a geometria, né, dessa organização espacial, né? Então, esse é um modelo que conseguiu materializar, né, um conceito mais abstrato, né? Esse conceito das ligações entre as diferentes moléculas, né, que vai formar um determinado ângulo, que vai ser uma ligação simples, que vai ser uma ligação dupla, né? A gente consegue, então, converter essas ideias, né, num material que ele pode ser manipulado, né? Ele pode ser utilizado por pessoas com baixa visão, por pessoas cegas, né, para conseguir fazer essa conversão de ideias, mas ele facilita muito, né, a compreensão desses conceitos que, para mim, particularmente, sempre foi muito difícil, né, estudar química, né, de um jeito mais acessível, né? Então ele traz essa ideia de desenho universal, né, que ele pode ser trabalhado, então, com qualquer aluno, né? Existem alternativas comerciais, com certeza, né? Mas com custos bastante elevados, né? Então a gente consegue desenvolver algumas soluções que ele pode ser reproduzido na própria escola, né? Caso a escola disponha de um Fab Lab, né? Ou ainda em parceria, né, com a rede Fab Labs que a gente tem espalhado pelo Brasil, né? A gente consegue gerar a reprodução desses materiais por custos bastante baixos, né? Aqui eu tenho aquele modelo das camadas da Terra, né, que a gente comentou anteriormente. Então, ela tem esse formato de meia esfera, né, que a gente recortou o fundo aqui para poder posicionar ele sobre a mesa, né, onde a gente vai fazer a representação das diferentes camadas da Terra, né, e isso em peças, né, em camadas destacáveis, né, onde a pessoa consegue fazer a manipulação tátil, né, dessas diferentes camadas. Cada camada vai ter, né, as suas texturas diferentes e a pessoa consegue identificar pelo tato, então, essa transição entre diferentes camadas, né? Mas eu tenho aqui para vocês. Aqui alguns exemplos de matrizes diversas, né? Uma matriz de um neurônio, né, feito na impressora 3D, né, bem fininho. Matrizes confeccionadas utilizando materiais de papelaria, né? No nosso caso aqui, então, cartolina e EVA, né? E a reprodução desse mesmo material utilizando lâminas de retroprojetor, né? Lâminas de transparência. Aquele material utilizando, aquela matriz, então, utilizando materiais recicláveis, né? Que foi utilizando, no caso, biscuit e aquela base, né, de pizza congelada. E as matrizes que a gente utiliza confeccionadas em MDF, né? Então, aquela matriz das bacias hidrográficas do Brasil, né? Então, ele vai gerar essa diferenciação entre uma região adjacente à outra, né? Ele vai criar esse relevo. A nossa matriz, a gente vai gerar ela espelhada, né? Então, aqui vai ser um relevo negativo. Quando a gente reproduzir o material, né? Então, ele vai ficar
em relevo positivo. E, ao mesmo tempo, já com a aplicação dos braille, né? Do braille fazendo a indicação de cada uma desses itens, né? E aqui, uma última matriz, né? Então, de uma célula, né? Também feito, né, na máquina de corte a laser utilizando MDF, com a representação das organelas e a representação do texto em braille, né? Esse material que a gente utiliza, né, ele vai gerar, então, na reprodução, né, pela termoformadora, um material bastante versátil, né? Aqui é uma legenda, né, de um mapa tátil que a gente está confeccionando para um de nossos campi, né? Então a gente consegue gerar um texto em braille, né, com bastante facilidade, que depois ele pode ser reproduzido, né, a um custo extremamente baixo, né, numa velocidade bem alta, né? Então gerando esses textos, né, que podem ser distribuídos sem muita preocupação, né, com relação à durabilidade e manuseio, né? Aquele material de química, né, que eu mostrei aqui das moléculas, a gente distribui ele como um kit, né, então com diferentes átomos, né, e diferentes tipos de ligação, né, junto com as instruções de uso, né, para os professores, então eles poderem fazer a representação de diferentes ligações. Deixa eu ver se tinha mais algum material aqui. Aqueles materiais que eu tinha que apresentar aqui, deixa eu voltar aqui para a minha câmera normal e passo de novo a palavra para a Andréa. Acho que, Juliana, agora tu tem que voltar com as câmeras, né? Deixa eu ver se a André... Isso, já habilitei a Andréa como apresentadora, André. Obrigado, Juliana. Voltou, né, gente? Bom, aqui, só para finalizar essa parte, então, que a Bruna até já comentou sobre os materiais pedagógicos acessíveis em Libras, então, lá no site do CTA, a gente tem alguns glossários, tem glossários de termos específicos do IFRS, de termos técnicos da economia, da agropecuária, das ciências, tem vídeos específicos, tem o link para o Campus Palhoça Bilíngue, que tem muitos materiais em Libras, e assim por diante, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Mas algumas coisas mais sobre materiais didático-pedagógicos acessíveis também que a gente sugere, é um artigo que a gente fez sobre o material acessível focado nas especificidades da deficiência visual, o livro Manual de Imagens para Deficientes Visuais, que é um livro que é desse ano e que tem muita coisa boa, não é nosso, né? Ele tem muita coisa boa lá para mostrar como é que a gente representa questões de profundidade, 3D, sombra, né? A questão da segmentação para representação para pessoas cegas e assim por diante. E outras possibilidades de materiais utilizados para a confecção de recursos pedagógicos acessíveis, a gente tem ali no livro Conexões Assistivas, que a gente já tinha falado, né? E a gente tem materiais específicos da área de biologia, de química, de matemática, de história, geografia, de programação da área de informática, né? Caso vocês tenham interesse de dar uma olhadinha. Eu vou passar a palavra para a Bruna, não sei se vai dar tempo, porque a gente já está com o tempo bem estourado. E aí vamos ver se a Bruna caiu. Não, estou aqui. Bom, pessoal, a gente teria mais uma sessão da nossa apresentação aqui sobre acessibilidade digital. No entanto, nós já passamos tanto do tempo, né, que eu acredito que nós não vamos conseguir passar essa parte aqui. Mas, quando vocês acessarem a apresentação, nessa parte de acessibilidade digital, está tudo muito explicado, tem muito texto, né? Dá uma passada, André, assim, que vai trazer algumas dicas de acessibilidade digital, desde o conteúdo, do que vocês têm que usar, da descrição de imagens, da descrição de links, então vale a pena vocês darem uma boa olhada nesse material,
E lá no final, a gente tem também ao longo da apresentação e no final, a gente tem links para vocês conhecerem mais sobre esses assuntos. Da descrição de imagens, tá? Pode passar. Aqui tem uma explicação sobre os tipos de fonte e acessibilidade, que é bem interessante também. Pode passar. Sobre o contraste também, sobre os arquivos em PDF. E aqui, então, nesse material, a gente tem o link para o Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais. Essa é uma publicação nossa, que eu recomendo muito que vocês acessem e utilizem essas dicas de acessibilidade que vão estar nesse manual. Então, ali vai mostrar como é que eu faço um documento no Word, um documento em texto acessível, uma planilha, uma apresentação de slides acessível, um documento PDF, né? Então, é bem importante vocês, se vocês tiverem interesse nessa área, acessarem esse documento. Pode passar. Aqui também a gente tem outros materiais relacionados à acessibilidade digital. Como é que eu verifico se um site tem um bom nível de acessibilidade, né? Como é que eu verifico o contraste entre duas cores, se ele é um contraste bom para acessibilidade ou não, etc. Pode passar. E aqui a gente tem, então, materiais, dicas de acessibilidade na educação à distância, então, para quem trabalha com essa área. É um material que a gente produziu aqui no CTA, e também a gente tem uma área do nosso site só com dicas de acessibilidade digital, para quem quiser conhecer. Esses links vão levar para lá. E por fim, então, aqui tem o nosso contato, né, o e-mail, cta@ifrs.edu.br, o nosso site, que você já tem o link ali no chat, e as nossas redes sociais, então, Instagram, Facebook, YouTube, CTA IFRS, IFRS. E depois temos as referências, e é isso, eu acho, né, por hoje. Bastante coisa. Bom, nós gostaríamos então de agradecer a apresentação de vocês, Andréia, Bruna, Bruno. E nós temos alguns comentários aqui no chat que eu vou ler aqui. A Márcia Maria Lerme. Tenho uma estudante PC e gostaria muito de ter acesso a esses materiais para ver com o qual ela se adapta. Já tentamos a câmera, mouse, mas devido à espasticidade e rigidez na nuca, não conseguiu manter o foco. A estudante também tem uma certa dificuldade na fala, que dificulta o uso do microfone para escrita. E o Coriolano, os acionadores e máscaras estão disponíveis para a comunidade? Digo isso porque tem uma estudante na escola que trabalha em conjunto com a professora Márcia Lerme, e a estudante possui limitações de movimento e espasmos. Acredito que esses materiais seriam ideais. Não sei se vocês querem comentar. Sim. Eu acho que sim, Márcia, pode ser uma alternativa, né, Márcia Coriolano, a ser avaliado, né, com relação à especificidade, né, da situação dessa aluna, né, e aí entra aquilo que a Bruna estava falando dos serviços de TA, né, que vai dar orientação, auxílio, avaliação de cada caso, né, e com relação a dúvida do Coriolano, né, da disponibilidade desses recursos, né, no nosso site, né, tem então tanto os arquivos para a confecção dos materiais, né, quanto para a montagem depois desses recursos, e temos também as instruções para a utilização, né, as orientações de uso, né, então tudo isso vocês conseguem acessar, conseguem acessando o site do CTA. No canto esquerdo vai estar lá no link de nossos recursos de TA.
eu não sei se a gente frisou, eu acho que sim, né? Mas todos esses materiais que a gente desenvolve, né? A gente disponibiliza de forma gratuita lá no nosso site, né? Então, como os arquivos-fonte, né, para reprodução, as orientações, os tutoriais, né? Tudo isso está à disposição de vocês de forma gratuita, né? E no caso dos tutoriais, né? Então, acessem lá o nosso canal do YouTube, que a gente tem bastante material bacana lá também. Só para complementar, eu acho que a pergunta também está relacionada a se a gente produz e entrega, né, para a comunidade. Essa é uma pergunta bastante comum que a gente recebe. Normalmente a gente não faz isso, primeiro porque a gente tem uma demanda enorme de trabalho e segundo porque nem sempre a gente tem também material, né, matéria-prima. E, no entanto, às vezes, em épocas em que a gente está produzindo um material e vai produzir uma colmeia, vai produzir colmeias, por exemplo, daqui a pouco é possível a gente produzir mais uma, né? Então, o que eu sugiro para vocês, para quem tem esse interesse, essa necessidade, né? Que fez a pergunta, enfim. Mandem um e-mail para a gente no cta@ifrs.edu.br explicando o caso, né? Até se quiser mandar um vídeo, se o aluno, claro, permitir, né? Mandar um vídeo para a gente verificar os movimentos, que movimentos voluntários o aluno tem, e para a gente pensar junto uma possibilidade, né? Eu sei que vocês usaram câmera mouse também ali. O câmera mouse, para poucas pessoas tem funcionado assim, né? Ele exige uma certa destreza com a cabeça, né? E a gente tem tido bons resultados com um mouse por voz, mas daí tem que ter uma fala boa também, né? Controle por voz. E, enfim, tem uma infinidade de recursos que a gente pode experimentar e pode orientar, né? Então, mandem um e-mail para a gente ver no que a gente consegue ajudar. Não vou prometer nada, mas se a gente conseguir, a gente produz e envia, né? O e-mail é o cta@ifrs.edu.br. E aí tem uma pergunta também sobre o leitor de tela, né? Que a gente Isso. o gratuito para Windows, o NVDA. É muito bom, contempla tudo o que precisa, assim, não deixa nada a desejar com relação a leitor de tela pago. Então, e no site do CTA tem uma área só sobre leitores de tela e tem os manuais de uso dos leitores de tela para quem quiser também. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, se quiser abrir o microfone também para perguntar. Se quiser fazer algum comentário. Deixamos todos exaustos. Não, mas foi excelente a apresentação de vocês. Muito obrigada. Foi ótima, nossa. Acho que muitas informações assim importantes, né? O pessoal também está assimilando, né, as informações e depois a gente vai repassar novamente a apresentação, né, para todos. Aí o pessoal também consegue olhar com calma, acessar os links, né? Olhar com mais tranquilidade. E se surgir as dúvidas, também pode ir fazendo contato, né? Então, nós também do campus estamos à disposição, se precisar intermediar alguma questão também. Então, a gente agradece muito então, a participação de todos. Não sei se a Rosane quer tentar abrir o microfone agora. Rosane, será que essa questão das tecnologias, né? Às vezes funciona, às vezes eles dão uma falhadinha, né? Mas... O pessoal está agradecendo aqui, ótimo. Entraremos em contato. Obrigada pelas dicas. Foi muito rico esse momento, várias anotações.
Eu acho que quando a gente visualiza, né, todas essas possibilidades, né, de materiais que podem ser elaborados, confeccionados, todas essas possibilidades de inclusão, a gente percebe o quanto, né, tem questões que a gente pode explorar, pode utilizar e que, como vocês comentaram, né, pode contribuir com os estudantes que têm deficiência, mas também alguns materiais acabam contribuindo com o aprendizado de todos os estudantes que estão em sala, né, através da visualização ou através da exposição do material de uma outra forma, né, então o quanto isso enriquece, né, todo o processo de aprendizagem, né, o acesso ao conhecimento, né, então bem interessante, né, o quanto a gente pode estar utilizando vários materiais diferentes, né. Então, aqui o pessoal, então, parabenizando, né, o Elton, parabéns pela apresentação, gratidão por compartilharem esse conhecimento. O Laércio, um abraço a todos envolvidos, parabéns pela iniciativa. A Rosane, parabéns ao time que encantou nossa noite. Meninas, foi muito interessante também o compartilhamento do material. A Caroline, parabéns pela apresentação, contribuiu muito para a nossa aprendizagem como profissional. A Janete, muito obrigada por compartilharem todo esse material, muito conhecimento. A Josana, parabéns pelo trabalho ótimo. A Zimeri. Rosane, quem sabe para o ano aprofundarmos a perspectiva do DUA. Aqui uma sugestão da Rosane, né? Trazendo essa questão então do DUA. Excelente. A Valéria, a Rosemary, a Janete, muito obrigada. O Coriolano também, que é nosso professor do campus. A Margarete. Então, obrigada, pessoal, pelas contribuições, pela participação também, né? Então, a gente agradece muito a participação da Andréia, da Bruna, do Bruno. Dizer que esse momento foi riquíssimo, né? Para a gente, né, ter acesso a muitas informações, muito conhecimento, né? E que a gente possa estar seguindo, então, com essas parcerias. A gente sempre, quando convida a Andréia, a Bruno, o Bruno sempre disponíveis, sempre, né, parceiros nossos, né? Então, que bom poder contar com vocês. E cada vez que vocês participam das nossas atividades, trazem mais informações, questões que enriquecem muito o momento de formação, né, que a gente possibilita, né? Então, muito obrigada mesmo por esse momento. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Que bom que o povo ficou, né? Cansado, com fome. Não, pessoal. Obrigada, gente, mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Agradecer às intérpretes também, Isso. né? Agradecer a Ida e a Vanessa. Muito obrigada, meninas, pela parceria de sempre. Vocês sempre dispostas a nos apoiar, nos auxiliar. Então, a gente agradece de coração por essa disponibilidade, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. Muito obrigada mesmo. Eu quero fazer um agradecimento também, então, aos professores, né, e professoras da rede da 17ª Coordenadoria Regional de Santa Rosa, os professores e professoras da 15ª Coordenadoria Regional de Erechim, aos professores da rede municipal aqui de Erechim, da rede federal também. Então, muito obrigada por esse momento, pela participação. Então, agradecemos mais uma vez a Andréia, a Bruna e o Bruno. E convidamos, então, para a terceira atividade do ciclo de diálogos. Deixa eu disponibilizar aqui até o materialzinho aqui para o pessoal conhecer a nossa próxima palestrante. Aqui, então, será no dia 9/11, né, às 19 horas, é uma terça-feira. Então, a palestra vai ser com a Marciele Ana Devalieri e terá como tema Autismo, seus desafios diários na arte de educar. Então, estão todos e todas convidados, né, para mais esse momento. E a gente quer agradecer, então, muito por esse momento de troca e de diálogo. Então, uma boa noite a todos e todas.
cuidem-se, fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.